Você está aguardando um processo no Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS? Bom, aqui vou trazer para vocês 12 perguntas e respostas, para que você possa aprender um pouco mais, para que você possa entender um pouco mais sobre os direitos, as ações do Conselho de Recursos da Previdência Social, certo? E começando aqui com a primeira. Quanto tempo um recurso do INSS fica no conselho com o relator? É uma dúvida muito importante que muitas pessoas têm. Muitas pessoas fazem essa pergunta no meu primeiro canal. O conselho tem um prazo de regimento de 180 dias para encaminhar um recurso para pauta de julgamento. Então, o processo chega hoje na mão do relator, é distribuído, de forma de sorteio para esse relator, certo? Para esse conselheiro. E esse relator ele tem acesso a essas documentações, mas essa documentação pode levar na mão de um relator 6 meses para, a partir daí, ele colocar em pauta uma data prevista para ser julgado, certo? Então, esse período que o documento fica na mão de um relator pode durar aí 6 meses e é normal, certo? O que significa quando um processo está em pauta? Um documento escrito no qual consta a relação de processo que serão julgados. Se está em pauta um lote com 10 processos, será julgado esses 10 processos de acordo à pauta, de acordo à previsão, de acordo à data programada. Quem faz parte do Conselho de Recursos? Quem são as pessoas responsáveis por julgar o processo referente a uma decisão contrária do INSS? Conselheiros, sendo um representante do governo, um representante do trabalhador e um representante da empresa. Então, essas 3 pessoas, eles irão decidir, através de uma leitura, através de uma reanálise dessas documentações. Muitas vezes é necessário uma apresentação de mais documentos, de mais informações, para o complemento do mesmo, para poder ter uma votação, um julgamento justo, e aí sim obter a resposta à decisão contrária do INSS, dando aí o provimento total do seu segurado, certo? Como saber se o processo está chegando ao fim? Consultar o processo no fórum que tramita esta ação é um dos pontos importantes para você entender o andamento do seu processo. E nesse caso, a consulta se faz aos autos físicos do processo de forma presencial. A parte, no caso o advogado ou algum interessado do processo, vai à secretaria do fórum onde tramita a ação e solicita ao serventuário a consulta dos autos. E aí ele terá as informações como está a tramitação do seu processo naquele momento atual, certo? Quanto tempo leva para um juiz assinar um mandado de pagamento? O dinheiro costuma ser compensado em até 10 dias após a assinatura do juiz. Então, se o juiz assina hoje, autorizando o pagamento de um valor referente a um benefício, tem um prazo de 10 dias para que esse pagamento possa ser liberado. Isso às vezes não acontece, principalmente quando se trata de INSS, porque por conta da demanda, por conta de outras coisas internas do INSS que a gente não entende, mas é a realidade. Como saber se o meu processo está na pauta? Bom, você deve buscar uma informação atual do seu advogado ou consultar a pauta pelo aplicativo JTE
PGE e TST. Então, você pode ter acesso através desses aplicativos, né, com o número do seu processo. Então, você, a partir daí, sabe se o seu processo está na pauta do dia, na data prevista para o julgamento ou não, certo? Ou então, você entra no próprio site, se for um caso de um processo que esteja no Conselho de Recursos da Previdência Social, você deve entrar no site do Conselho de Recurso, na Junta de Recurso Responsável, e ali está a pauta e as datas previstas para os julgamentos. E naquela pauta está ali o nome da pessoa no qual o processo está na pauta do dia ou na pauta prevista, na data prevista para o julgamento, certo? O que é pauta de julgamento do INSS? O processo é incluído na pauta para o julgamento. A pauta de julgamento, onde consta dia, hora e início da sessão, é publicada com 3 dias úteis antes do julgamento na página oficial do MPS e é fixada em local visível de fácil acesso aos interessados, certo? Quem participa da pauta de julgamento? Advogados, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, certo? Por quê? Porque essas pessoas participam dos julgamentos mediante a inscrição no formulário eletrônico disponível na página do tribunal na internet e é realizada 24 horas antes do início da sessão de julgamento, certo? Então tá aí algumas informações importantes, né? Referente a andamento de processos. O que acontece quando um juiz manda o INSS implantar um benefício? Implantar um benefício significa que o INSS irá tomar as medidas administrativas necessárias para que o segurado possa receber o seu benefício. Organizar todas as documentações, né? E colocar ali todas as informações na carta de concessão, certo? Organizar, enviar esta mensagem de concessão desse benefício, uma data prevista, um banco, todas as informações necessárias cabe o INSS fazer, né? E enviar para o segurado, avisando o dia, o local, certo? A data prevista para a implantação do benefício e o tempo, né, previsto para o recebimento do mesmo, certo? Por que o INSS recorre da decisão do juiz? Quando sai uma sentença, aí sai a tutela. O INSS não recorre para não pagar o INSS recorre para não pagar normalmente os atrasados, né? Que geralmente são devidos desde a data da entrada do requerimento inicial, sabendo que na instância recursal mais de 3 anos se passaram até que se confirme a decisão do primeiro grau. Então, um processo que entra no Conselho de Recurso, sai do INSS, vai para o Conselho de Recurso, quando passa todo o trâmite, pode levar até 3 anos, né? E se o INSS recorrer, pode durar até mais, porque isso depende aí agora da decisão da segunda junta de recurso, da segunda instância, que é a Câmara de Julgamento, que terá uma nova análise, uma nova decisão, né, referente à decisão do INSS, certo? Então tá aí as informações para que vocês possam entender melhor sobre o que significa algumas ações do INSS em termos aí de Conselho de Recursos da Previdência Social. Um grande abraço e até lá!